Sejam muito bem-vindos ao Pop nas Ideias, o meu, o seu, o nosso programa de cultura pop. Eu sou o Pedro Ferro, jornalista e seu apresentador. Estou aqui mais uma vez acompanhado do meu grande amigo, colega, Eduardo Garcia. Como que você tá, cara? Estou muito bem, estou melhor ainda com você em vossa companhia. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Eduardo Garcia, assim como o Fel falou, eu sou entusiasta de filme, gente, não sou jornalista, eu sou publicitário. Mas é isso aí, vamos continuar, vamos desenvolver. Ferro, qual que é o assunto de hoje, meu rei? Cara, hoje vai ser um tema um tanto quanto polêmico, né? Que causa, assim, uma discussão fervorosa na internet. Vamos falar de cultura woke. Cultura woke com, né, aqueles toques, assim, de conservadorismo no meio. Né? Para quem não sabe, cultura woke assim, é um termo assim, que tem dado muita discussão na internet, como eu acabei de falar, mas assim, a origem, tem gente que assim, fala cultura woke, ouve falar de woke, mas não sabe o que que é woke, né? Fica tipo, tá, é só um termo que classifica filmes que tem mulheres, LGBT e isso. Na verdade, bom, hoje em dia é, né? Mas o negócio é o seguinte, woke, na verdade, né, no inglês é o pretérito de wake, né? O verbo acordar. E a utilização desse de woke, né, foi se popularizada de certa forma para falar de movimentos afro-americanos, né, que tem esse despertar de injustiça racial, certo? E, vamos lá, existe um jornalista chamado Elijah Watson, do portal OK Player, que ele explica as origens do termo woke, como começou a ser utilizado e tudo mais. Ele comenta que quem consagrou esse termo de woke foi o romancista William Kelly. William Kelly. Esqueci o... William Melvin Kelly. Sensacional, informação importantíssima. Porque é aquilo, foi como o Ferro até comentou no trecho que ele brevemente explicou pra gente como é que funciona. A problemática atual é que realmente as pessoas utilizam esse termo woke para tentar provocar essa mudança que algumas coisas acontecem. É um pessoal que tem um pensamento muito retrógrado em certas situações que colocam o woke diretamente como um símbolo de coisas que querem inovar e que falam sobre personagens que às vezes não são exatamente homens brancos, mulheres, pessoas que não são brancas no caso, todo esse tipo de conteúdo que é variado, que às vezes tenta trazer esse novo olhar, é considerado woke pelo pessoal quando levanta esse ponto. E isso é o que a gente quer conversar. O que que isso está trazendo, né? Qual que é esse propósito? Tem aquela frase que o pessoal fala: quem não lacra, não lucra ultimamente. Que isso, né, gente? Então, né, vamos pensar assim, que a questão, o pessoal fica falando que, tem muita mulher, não pode, antes era melhor, não sei o quê, tem LGBT nos meus filmes, por quê? Não quero isso, isso está corrompendo as crianças, está corrompendo a juventude, que não é uma baita mentira, né, é uma mentira deslavada, vamos admitir, né. Se a gente pensar, por exemplo, Star Wars, né, uma baita franquia e tudo mais, foi comprado pela Disney em 2012, né, e, e aí com a nova leva de filmes, o protagonista era uma mulher. Mas não só tinha a Rey, né, como a protagonista, beleza, mulher branca, mas ainda assim, mulher. Ainda tínhamos o Finn, interpretado pelo John Boyega, um homem negro, e ainda tínhamos o Poe, interpretado pelo Oscar Isaac, um homem latino. E olha o combo, né? Um homem negro, uma mulher e um homem latino. Então aí já causou um burburinho nessa comunidade mais conservadora, dizendo que aí, não, a Disney, olha só, tá lacrando aí. Cara, vamos mandar real, né? A trilogia nova de Star Wars da Disney fez 1 bilhão de dólares. 1 bi. Primeiro, E, cara, e o primeiro foi 1 bi,17, alguma coisa do tipo. O segundo aumentou ainda mais. O terceiro caiu um pouco, mas ainda assim, já passou do 1 bilhão. Cara, aí falar, por que, né, ficam colocando personagens que não tem nada a ver comigo. Eles vão fracassar. Olha, tão longe de fracassar, viu?
Isso que eu ia exatamente comentar. É muito interessante a gente visualizar esses números, né? Porque os números dão essa resposta. As pessoas, ah, não, eu acho isso, eu acho aquilo. Opinião todo mundo tem. É difícil a gente falar algo empiricamente, e principalmente num mundo que a gente está em constante atualização, em constante busca por algo novo. É muito fácil você pegar a sua visão de mundo e querer impor no próximo. Isso não é uma coisa que atualmente é mais tão aceita assim. Antigamente até sim, eu acho. Mas atualmente tem muita discussão em volta disso, que é importante questionar tudo que você visualiza com esse outro olhar, né? Sim, com certeza. Mas, né, ficar dizer, ah, é minha opinião apenas. Na verdade, isso não é opinião, isso é ser preconceituoso, racista, homofóbico, machista, todos os ismos, né? Todos os ismos, não tem nenhum ismo bom, né? Só É, até hoje eu nunca encontrei um, não. Eu não tô afim é, de procurar muitos também. também não, né? É, Então, assim, todos os ismos, a pessoa fala, ah, não, isso é só minha opinião. São todos os ismos, machismo, racismo, homofobia já não tenho essa terminação, mas ainda assim, é, cara, beleza que, ah, não gostei dos novos filmes de Star Wars, isso é uma coisa, isso é, isso sim é opinião. Falar, ah, não gostei, por quê? Porque isso e aquilo, ok, você pode falar, ah, o episódio 7 é muito parecido com o 4, ok, justo. Ah, o episódio 8 teve tal coisa, não fez sentido, beleza. Se você pautar, justificar bem a sua crítica, ok, legal. E aí chegar no 9 ah, não gostei disso, isso e aquilo. Mas aí chegar e falar, ah não, mas é porque tem a personagem feminina e matou o personagem clássico. Ah, amigo, beleza, Harrison Ford continua trabalhando aí, maravilha. Mas, cara, você vai falar pro Harrison Ford, faça mais 6 filmes de Star Wars. Ele já tá. coitado. Coitado. Coitado, e outro que ele já tava cansado de Star Wars há muito tempo. Exatamente. Inclusive, ele pediu pro George Lucas pra que matassem o Han Solo no episódio 5. Ele não viram ele, né? Coitado, olha que Não coisa. ouviram. Só agora no episódio 7 que acho que foi uma um pedido dele de que, não, eu quero que meu personagem morra. É mais fácil mostrar em cena do que não mostrar, né? Né? Imagina que situação no episódio 8. Ah, não vou voltar porque não quero. Tô Não tô cansado. afim. Não, aí fica uma situação muito pior. E acho que principalmente é importante a gente ressaltar aquele ponto de que opinião é uma coisa muito variável. Lógico, tem pessoas às vezes que têm opiniões semelhantes, mas você não pode usar isso como, tipo assim, um motivo pra você virar e falar: ó, eu não gosto disso. Foi o que o Fel falou. Embasamento, ter um porquê, ter opiniões e principalmente ter argumentos. Argumentos é importante. Por exemplo, eu não gosto de Star Wars, o 7 e o 8. O 9, mais ou menos, mas o 7 principalmente. Me pega muito esse fato de um clone, do nada, tive consciência de todos os clones que existem até hoje. Ele é diferente. Desculpa, pra mim não. Clones são clones. São clones. Que clone você tá falando do episódio 7? Do fim. Ele não é um clone. Eu sempre pensei que ele era um clone. Caraca, ele Eu não é um sempre pensei que ele era um clone, gente, clone. meu. Eu sempre pensei que ele era... Pra mim ele era um Cara, clone. tem 10 anos, há 10 anos você acha que o Finn era um clone? Eu jurava que ele era um clone. Eu falei assim, gente, ele é um clone. Não Não. todos são todos clones. Eles não se vestem iguais porque são clones. Não. Ó, trilogia prequel, que aí sim, são os clones, né, criados pro Exército da República. Beleza, são clones de um caçador de recompensas. Já na trilogia original, aí eram pessoas recrutadas, beleza, o traje é tudo igual, mas eram pessoas recrutadas pelo Império. Aí a mesma coisa, quase a mesma coisa, porque a Nova Ordem, eu esqueci, é a Nova Ordem? A Primeira Ordem. A Primeira Ordem, eles sequestraram crianças. Sequestraram crianças, treinaram, fizeram lavagem cerebral e foi-se assim criado o exército da Primeira Ordem. Mas um clone é só o Palpatine e o Snoke. Mas o exército não, eram pessoas mesmo. Agora pra mim faz muito mais sentido. Mas ainda assim, sei lá, não me pega essa parte. Tipo assim, só ele se rebelar e não ter outras pessoas se rebelando junto. Acho que isso é um conceito mais meu, mas tipo assim, que eu vejo força no coletivo. Só Sim, sim. isso. É, Mas isso, novamente, minha opinião e com falta de fatos. Olha que olha coisa! só, o cara não prestou atenção no filme, faz 10 anos. Você vai ter que Em ver. minha defesa, eu não queria ver os 7 filmes. Não, os 6 filmes antes do 7, então eu falei assim: vou ler um resumo.
E eu vi Star Wars. Mas é aquilo, eu não sou o maior fã da fanbase, eu não sou o cara que tá ali todo dia. Eu Uhum. sou o cara que sabe que Star Wars tem muita coisa. Mas sabemos o básico. Sei o básico de Star Wars. Agora, me pergunta de Velozes e Furiosos pra você ver. Aí eu não vou perguntar porque eu não. A família do Toretto aqui, ó, defesa, defesa. E eles são famosos e pensando nisso em inovação de filmes, né? Uhum. Querer trazer essa cultura diferente. E eles são uma família bem mesclada, né? Tem muita coisa. São, mas ainda assim, isso é bom, né? Porque, beleza, temos os Vin Diesel, homem branco, tá. Mas aí temos a Letty, que é hispânica. Vamos ver, tem o The Rock, que também não é exatamente branco. Mas eles É, são. Eles eu vejo que eles fogem muito da cultura woke, mas eles vão pro extremo também, né? Tipo assim, não, vão andar de carro na lua. é, assim, não é que tem uma passada de pano, né? Em questão desse grupo de pessoas conservadoras. Mas a questão é que, né, é muito mais ação, é um negócio muito mais pipoca, então o pessoal não tá levando tanto em consideração, assim, a questão de cultura woke nos filmes dos Velozes e Furiosos. Temos dois personagens negros, temos um personagem asiático, né, três personagens negros, no caso. Mas eles não têm um protagonismo, entende? Diferente do Toretto, do Paul, né? Paul não, qual é o personagem do... Tem o The Rock, que é o The Rock. Não dá pra você falar com outro cara ali no meio. Ah, é o Shaw. Não, o... Hobbs. É o General Robbs, que é o The Rock. Aí temos o Jason Statham também, Uhum, que é o Shaw. E, cara, é tipo assim, ao meu ver, é aquilo. É, no universo que seria da cultura woke, a gente tá falando muito de coisas também que tá muito midiáticas. E sim, que tem esse ponto, né, que tá sendo comparado. Então, por exemplo, coisas da Marvel. Coisas da Marvel a gente vê muito. A gente sim. reclamando, assim como Star Wars. Velozes e Furiosos não pega essa massa porque é o famoso filme massa velho, né? Você tá É, ali pra ver, você não tá afim muito da história. Você quer ver o que? Carro voando, explosão, explosão, tiro, e é luta e isso. acabou. Caras grandes se batendo. Exato. Brucutus. E de vez em quando, alguma mina de biquíni. Exatamente. Brucutus. Coisa, filme de Brucutu. É o Exato. básico. É por isso que, como eu disse, esse grupo de pessoas passa um pano, né? Porque tem isso, já tem esse negócio assim clássico, por assim dizer, de que eles estão acostumados, já viram nos anos 80, nos anos 70, por aí vai, aí tipo, ah, tá tudo bem. Tem um preto ali, mas ele não é o protagonista, ele não tá militando sobre Black Power, sobre vidas negras importam. É por isso que, de certa forma, esse grupo de pessoas conservadoras não tá chilicando tanto com Velozes e Furiosos, entende? Mas aí você pega Marvel que você falou, pô, aí a gente tem a Miss Marvel, a menina de origem, ah, da origem não, Ela é, é. a religião dela Ela é é Islã, islã. É. Ela é do Islã, de origem paquistanesa, deixa eu me fugir do nome, ia falar Palestina. Não, não pode falar, tio. É, mas ela é de origem paquistanesa, é do Islã, né, a família dela totalmente do Islã, e um monte de gente caiu matando. Beleza, a série da Miss Marvel não é, nossa, o supra-sumo da televisão? Não, com certeza não. Mas ainda assim, o pessoal caiu matando. Ah, Miss Marvel, nossa, por que que eu vou ver uma série dela? Gente, quantas pessoas do Islã, quantas pessoas de origem paquistanesa se sentiram identificadas assistindo Miss Marvel? Né? Na época que a Miss Marvel foi lançada nos quadrinhos, isso já foi um marco para Marvel. Ela foi uma personagem lindamente escrita, inclusive foi homenageada pelo Barack Obama quando ele ainda era presidente. Que, Sim, cara, não, não, um evento na é. Casa Branca para homenagear a autora sobre a Miss Marvel. Incrível, cara, incrível. Aí o pessoal, aí tem gente que cai matando, ah não, mas quem que vai ver essa série? Um monte de gente vai ver essa série. Um monte de gente que vai ver a personagem vai se identificar. E também, claro, além das pessoas que vão se identificar ali com a personagem, ainda assim a série tem muitos é, artifícios que a gente já viu em várias séries adolescentes, né? Séries de amadurecimento e tudo mais. E é muito bem escrita essa questão, eu acho. E, cara, essa série tem seus méritos. Sim. Tem gente que. Muita gente caiu matando em cima do Capitão América 4, né?
Porque ninguém quer ver o Sam Wilson como Capitão América. Você não quer ver, seu racista desgraçado. Você não quer ver. Exatamente. É, de novo, esse Capitão América 4 pode não ser um baita filme. Olha, filme maravilhoso? Não, com certeza. Eu acho que é um filme muito mediano, bem sessão da tarde. Você vai assistir e acabou. Mas Hulk vermelho, Hulk mano, acabou. mas ainda assim, vai ter muita gente que vai sentar, vai ter muita criança que vai sentar e vai ver. Olha só aquele personagem. Assim como em 2018, muita gente aplaudiu, fez festa por causa de Pantera Negra. Pantera Negra. Foi mal, tô sem beber água. Mas é, Pantera Negra foi um marco pra Marvel, pra cultura negra no geral. Eu lembro de um vídeo de uma sala de aula tinha comprado, né, uma escola tinha comprado ingresso para uma sala de aula e todas as crianças estavam dançando em cima das carteiras porque elas iam assistir o filme do Pantera Negra. Cara, isso foi um baita movimento lá nos Estados Unidos para a comunidade negra lá e fora também. Foi um marco e agora veio o Sam Wilson como Capitão América, representando não o que a América é, mas o que a América poderia ser, o que deve ser, né? Ser esse lugar assim que aceita as pessoas, que aceita várias culturas, porque né, Estados Unidos, apesar de que na prática não é exatamente assim, o ideal deles é que fosse isso, né, de aceitar várias pessoas, várias culturas, certo? E, aqui no Brasil a gente tem um pouco disso de tipo, a gente tem várias culturas mescladas, né? Temos aí cultura afro-brasileira, temos cultura vinda com os imigrantes europeus e também japoneses. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, o Tanabata para celebrar a cultura japonesa. Então, só o Brasil já tem uma cultura muito, Muito mesclada, muito mesclada, né? exatamente. E a gente, claro, a gente fala pouco, mas também a cultura de todas as comunidades indígenas também. E, cara, a gente no final, as pessoas não prestam tanta atenção, mas ainda assim a gente ainda, de certa forma, um pouquinho, em alguns aspectos mínimos ou até maiores, a gente reproduz também, né? Mas, mas voltando à questão do Capitão América, cara, quantas crianças vão sentar e já sentaram e assistiram? Olha, esse super-herói parece comigo. A mesma coisa que aconteceu em 2018 com Pantera Negra. Que outros super-heróis também? Vai, o Miles Morales em 2018. Miles Morales sensacional e Sim, principalmente com uma trilogia que tá fazendo impacto que todo mundo fica engajado, querendo entender melhor como é que funciona esse universo e valorizando exatamente essa cultura. E sim. que, corrija-me, doutor expert, que eu ouvi falar que ele foi criado, o Morales, depois do Donald Glover, que se Uhum, vestiu, né, em uma série interpretando uma versão dele do Homem-Aranha. E que isso houve uma. Não que exatamente veio do Donald Glover, uhum. mas que ele gerou uma inspiração. E a partir disso começou-se esse movimento. O Donald Glover, ele tinha em algum momento falado que queria interpretar o Homem-Aranha. Isso foi na época que ele estava no Community, se eu não me engano. E aí Exatamente. ele, não sei se foi numa abertura, se foi num videoclipe, que aí ele aparece usando, pelo menos a camiseta do Homem-Aranha, né, do Peter Parker, mas ainda assim. E tem essa homenagem em algum outro lugar agora que eu não lembro. Inclusive o Donald Glover, ele aparece nos filmes do Tom Holland, pelo menos no primeiro. É, claro, interpretando o Gatuno, que é o tio do Miles Morales, mas ainda assim, foi uma certa homenagem, né? E o Miles, ele tem essa questão de... Ele tem bastante da cultura negra, né? O pai dele é afro-americano e a mãe dele é porto-riquenha, se eu não me engano. Uhum. Então, latino e afro-americano. O cara já é uma mesclagem ainda maior. Né? Uma das duas minorias super... é, muito bem representadas e muito, como eu Muito, posso dizer, eu diria. muito perseguidas. Sim, Essa é a exatamente. Muito palavra. Muito, presentes também, né? muito presentes, mas muito perseguidas nos Estados Unidos. Essa é a frase que eu queria, certo? E claro, né? Latinos e afro-americanos, obviamente, estão em peso nos Estados Unidos, né? E apesar da gente falar minoria, eles são quase que maioria, no caso, em número de pessoas.
Então, assim, a gente vê na Marvel que tá tendo essa vários heróis representados por etnias diferentes, né? Tendo várias etnias tomando a alcunha de heróis clássicos, né? Sam Wilson, Miles Morales, a Miss Marvel. E a gente vê também heróis originais pretos mesmo, como é o caso do Pantera Negra. E a gente vai ver também futuramente aí a série do Magnum na Marvel, interpretado pelo Abdul Yahya. O Eu não nome sei, dele é um pouquinho difícil. Eu tenho que ler pra pronunciar certo. Né? eu não Abdul lembro. Yahya II. Ele tem um nome grande, mas eu vi exatamente isso como é interessante, né? Também sobre essa série, porque ela vai ter essa metalinguagem de Uhum, falar sobre a questão da produção e ao mesmo tempo o que eles estão procurando, como é que você visualiza essa nova mudança. Então, porque na série, pelo que eu vi até agora do trailer, né? Eles estão atrás do novo Wonder Man. sim. Mas é aquilo, o Wonder Man já existe no universo. Não Ah, é. como um herói, mas como uma entidade, um visual. Sim, E aí agora estão à procura de um novo herói e aí vão começar a fazer essa mudança. Então vai ter essa discussão, provavelmente, né? provavelmente, bem provável. E assim, né? Provavelmente eles na série vão cutucar aí esses conservadores, esses grifters, né? Como são chamados em alguns lugares. E, nossa, mas um cara preto vai interpretar? Vai. Ele vai interpretar e vai fazer muito bem. Também porque o Yaya é um monstro na atuação, o cara é muito bom. É, a gente- tanto no núcleo dos super-heróis, que beleza, também é um núcleo predominantemente branco, né? A gente vê aí os grandes ícones dos quadrinhos. Fala, Superman, homem branco. Batman, homem branco. Homem-Aranha, do Peter Parker, homem branco. E mais recentemente que a gente vem tendo essas mudanças, né? Beleza, o Miles Morales foi, sim, uma resposta. Ele não está ali para substituir Peter Parker, né? Ele foi... Ele é não uma continuação, porque ele não é um... Mas ele tá ali para deixar o legado, né? Como é que é? Respeitar o legado e construir a própria história, né? Eu vejo ele muito como um herdeiro, né? Ele é o Isso, herdeiro o de todo herdeiro. esse arco de redenção que sempre há no Peter Parker. Ele é um novo jeito de começar e puxar novas histórias. Porque o Exato. Peter Parker ele sempre tem aquela responsabilidade padrão de ele ter que ser a pessoa maior em todas as situações dele, tem o seu próprio arco. Mas em algum momento, por mais que a gente recicle esse arco, isso se esgota, né? E é Sim, importante visualizar isso no universo e passar essa possibilidade para outra pessoa de uma outra maneira. sim. E E ele vai ter uma visão diferente muito pelo fato, né? Afro-americano e hispânico. exatamente, são responsabilidades diferentes, Exato. né? Ele tem outras coisas para lidar. E sobre o Yaya, eu tava até lembrando que ele participou, ele foi o Manta Negra, né, no Uhum. Aquaman. Sim, Ele verdade. foi o Dr. Manhattan em Watchmen. Foi. Então é um personagem, é um cara principalmente que pega personagens muito importantes e Uhum. que traz essa mudança. Isso é importantíssimo. Cara, não, esse ator, assim, em termos de atuação mesmo, o Yaya é fenomenal. E, assim, vê-lo ali integrando no MCU, algo bacana, legal. E eu tô empolgado pra ver como que eles vão trazer essa questão de pessoas que ficam incomodadas porque, tem um homem negro interpretando o personagem que é originalmente branco. Ótimo que que a gente tem essa mudança, né, que, como eu disse, vai trazer uma nova visão e novas discussões, tanto para o universo do personagem quanto fora mesmo, né, para a indústria, no caso. A gente vê isso e, assim, eu sinto um pouco de medo, assim, que a proposta dos novos filmes Vingadores é fazer quase que um reboot, né? E tiveram alguns insiders que falaram que, a Marvel tá pensando em trazer de volta um Homem de Ferro, não vai ser o Robert Downey Jr., e o Capitão América do Steve Rogers, que não seria o Chris Evans também. Mas, cara, beleza, a gente tem o Sam Wilson, que é o Capitão América. Claro que nos quadrinhos, como, né, os heróis praticamente não morrem, né? Então, beleza, eles têm o Steve Rogers atuando ao lado do Capitão América Sam Wilson. Ótimo, maravilha. Mas acho que no universo do cinema,
a gente teve um arco de fechamento pro Steve Rogers. Aí, vou trazer de volta. Precisa, cara. A gente. Mas uma parcela não vai gostar. Que bom, que essa parcela vai embora. Não precisa, né? O que eu vejo que é o mais complicado é esse momento de você ter a mudança de chave e você acreditar nisso, Uhum, né? sim. Porque muitos desses conservadores que olham a cultura woke, eles acham que é uma fase, né? Acho que É, esse é o grande argumento, que é uma fase, que é algo que você coloca uma roupagem para ver se aquilo surte efeito. uhum, Só que o que eles não conseguem abrir mão é que realmente não é uma fase, é uma mudança. São é, coisas que foram sendo adaptadas, são histórias que estão sendo mudadas, isso constantemente. Constantemente para várias coisas. É até vendo questão, eu visualizo muito isso no manto do quando você passa do Rock pro Creed. uhum, sim. Foi uma mudança de chave totalmente diferente, são outras discussões, outros argumentos ali no meio, mas principalmente é uma passada, o Rock tem que morrer em algum momento. Não existe Exato. esse, não, vamos achar um outro Rock Balboa. Pra Não tem, quê? cara. Tem a história, dá pra ir fluindo, é o futuro. É Né? entender o futuro e abraçar ele e adaptar ele da melhor maneira. A gente já falou, né, do como a indústria tá repetindo várias vezes, vamos fazer reboot, reboot, reboot. Não, cara, vamos fazer uma evolução, vamos continuar essa história, mas de uma maneira, trazer uma visão diferente. O Creed é isso, porque a Filadélfia não é mais a mesma dos anos 70, dos anos 80, cara. É, o, onde o Rock tava, cara, outras pessoas estarão naquela situação semelhante, pior, melhor, mas o cenário é totalmente diferente. A gente vê, teve o reboot do Maluco no Pedaço, que só se chama Bel Air, beleza, uma era série de comédia com pretos e agora é uma série de drama com pretos. E claro que por ser uma série de drama, eles trazem ainda muito mais de questão racial, questão de ascensão social. Poxa, um preto sendo um dos mais ricos da cidade. Cara, como assim? Isso tem, beleza, isso acontece sim, normal. Assim, não é um negócio que eu gosto de ficar pensando em poucas pessoas retendo bastante riqueza, mas É um outro tipo de isso problema. aí é uma É outra um outro discussão tipo para de outro problema. dia. Mas tem muito dessas discussões, principalmente questão racial. O Will de ser de uma família praticamente pobre, não pobre, né? Mas é, menos avantajada financeiramente na Filadélfia. E quando ele vai para Bel Air, em Los Angeles, ele tem uma nova perspectiva, né? Porque a família do tio dele tá em uma outra situação social, né? Mas ainda assim ele traz esse contraste, né? Para a vida da família do tio, que os primos acabam vendo, né, entrando em contato e passam a perceber mais isso. Mas a gente vê como também na nova série eles têm uma luta diferente para dar mais poder à comunidade negra, à cultura negra, né? Isso é muito legal, né? E, claro, a série anterior era uma série de comédia, mas realmente só nos causos do Will e dos primos dele. Beleza, legal. Em um episódio ou outro trazia uma questão de racismo. Acho que foi na primeira temporada que tinha um momento que o Will e o Carlton estavam voltando para casa do tio no carro do pai e eles foram parados na polícia, foram presos porque, são dois pretos dirigindo um carro bonito. Assim, muito bem colocado ali na série, mas foi mais, um tanto quanto pontual, né? Já nesse reboot, eles abordam muito mais essa questão do preto nos Estados Unidos do século XX, do século XXI, perdão. E isso é importante a gente ter isso. E aí vai ter gente que vai falar, não, eu não quero, que coisa. Sai daqui, você não precisa. A gente não precisa de você, né? É o comodismo que as pessoas falam, né? É, Às vezes é aquele que falam que algumas mídias, alguns temas não devem discutir certos assuntos. Só que é aquilo, quem está querendo que não seja discutido? sim. Quem está provocando tudo isso? E principalmente, quem se beneficia de tudo isso, né? É. Então é muito importante a gente sempre olhar para esses lugares, principalmente, sempre conseguir exatamente discutir, né? Discutir. Discutir. Discutir, discutir. Não, nossa.
discutir. Muito importante a gente poder ter esses momentos. E realmente, Bel Air fala muito disso. É importante ver essa mudança, né, de tom principalmente. E Uhum, como é importante ter essas mudanças também, né? Às vezes exato. não é a mesma roupagem que vai funcionar. Tem muitas coisas que no passado funcionavam de uma maneira, mas que agora demandam sim de uma nova correção. Sim, Então é muito importante ter esse novo olhar e poder discutir novas maneiras, a mesma coisa. exato. E assim, o pessoal vai falar, não, cultura woke, não sei o quê, mas, cara, isso é muito importante. E aí, beleza. Como você disse, tem gente que tem mídia que não deveria discutir tais coisas. Cara, o teatro há muito tempo traz discussões, reflexões que são necessárias para a sociedade. Há muito tempo tem isso. Claro que tem, assim como tem filmes que são feitos a estrutura toda bonitinha para falar bem de tal coisa, para demonizar tal coisa que tal empresa quer que o diretor fale sobre. Sabe? Beleza, sempre existiu isso, vai continuar tendo, infelizmente. Mas o teatro, livros, cinema, séries de TV, cara, tem muito bem que continuar tocando nesses assuntos mais delicados da sociedade. E falando de super-herói, falando dessas questões mais delicadas, uma série que muita gente começou gostando, mas aí uma parcela começou a não gostar porque, não, mas tá falando desses assuntos mais sérios. É The Boys. Porque, vamos lá, na primeira temporada, o vilão era a empresa, né? A VOT, com seu poder corporativo controlando tudo. A segunda temporada já foi bem mais óbvia, né? O vilão é uma pessoa super poderosa nazista. E aí a série spin-off também inclusive na segunda temporada tem bastante disso, de falar que, temos aqui a Universidade de Super-Heróis. Foi criada por um nazista também. Tem muito dessa. Eles discutem muito, tanto, claro, questões de sexualidade, essas coisas, questões mais pertinentes a um público mais jovem, algumas questões, como eu disse na primeira temporada, tem muita questão corporativa, né? Mas depois da segunda temporada foi um tapa na cara de toda a direita, de toda a extrema direita, seja dos Estados Unidos, seja de fora, então, nazista, você é o vilão. Não vem com essa de que, não, estamos tentando fazer tal coisa. Não, você está tentando acabar com a variedade, toda a diversidade que tem na sociedade como um todo. Você é o vilão. Não vem com essa. Você é o vilão. Interessante muito esse olhar também, quando a gente pensa que, tipo assim, não, mas isso é algo atual. Não, Não, nem isso vem. sempre foi discutido, sempre foi deixado isso muito bem claro. Bastardos Inglórios, tem vários filmes que questionam isso, mas principalmente aquilo de caçar pessoas que às vezes estão querendo desenvolver uma nova possibilidade, né, de Sim. olhar. Eu vejo muito isso também, atualmente, o pessoal levantando muito a história dos Incríveis. Não sei se Uhum. você viu que eles estão puxando muito esses personagens diferentes. Por quê? Se você parar para fazer um paralelo e dar uma pesquisada mais profundamente, dos Incríveis, realmente, o arco de personagens é muito semelhante a The Boys. Por Sim. quê? Nenhum dos heróis foi realmente nasceu com poderes. Foi depois de muito tempo. Mas inicialmente eram pessoas poderosas que tinham dinheiro. Sim, Por exato. isso que no universo dos Incríveis eles não gostam dos super-heróis. Sim. Porque são pessoas que realmente começaram a se achar superiores. Começaram a se colocar em situações de que elas têm vantagem por elas se visualizarem nesse outro momento. Então, tanto é que o arco dos Incríveis é realmente esse. A população não gosta de heróis. A população subjuga eles direto. Porque no passado, realmente, eles trouxeram ali uma mudança de cenário. E é isso que The Boys já joga na cara. Os Incríveis ele mostra para outro lugar. Ele Sim. mostra o pós. Exato, exato. Mas The Boys está ali provocando constantemente, o que é muito legal, muito importante, principalmente o futuro da série está sendo guiado exatamente para isso, para mostrar como é delicado e principalmente as consequências de se dar poder pra gente maluca. Dar palco pra maluco nunca é bom. É. E já tem gente maluca, mas gente maluca que quer impor seus sonhos, os seus preceitos pro todo, cara, não dá, né? De novo, a sociedade é muito diversa e vai lá um fulano e fala, não, mas é assim, assim, assado. Então, a Alemanha nazista, vamos voltar, gente? Só olhar uns 70, 90 anos
Eu queria 90 anos muito pra trás. manter meu passaporte. Manter o seu. Então, eu não gostaria de não discutir algumas coisas, porque manter o passaporte às vezes é difícil, né? Com Uhum. certos, né? Mas É. a gente pode falar de um que acho que ele tá na cara e ele não se importa muito. Putin, né? É, O Putin é um super vilão. Pô, com sim. aquela casa dele lá na Rússia, que é um canto de esquina numa montanha, o cara é Cara, eu te falar, impositivo. O país dele é uma fortaleza, tá maluco. sim, mas a gente não pode negar o fato de que, sei lá, um certo laranja que tem uma peruca muito feia, que manda num país ali ao norte aqui do Brasil, também é um super Sim, vilão bem óbvio, né? isso é que é interessante, né? Quanto mais a mídia comenta sobre supervilões com muitos poderes, essas associações ficam muito mais fáceis de fazer. É, E aí a máscara começa a cair mais fácil, né? sim, com certeza. Mas a gente ainda não vê, né? A gente aponta um ou outro, mas o fato da internet é que a gente não vê o rosto, a gente não consegue dar a cara pro. A gente não consegue dar o nome aos bois para algumas pessoas, né? Que, de novo, essa comunidade forte na internet e fica falando de não pode ter isso, não pode ter aquilo. A gente não consegue ver essas pessoas. No final é uma foto de um anime, ou é só a letra do nome da pessoa, não é nem o nome da pessoa de verdade. E eles criam essa comunidade, eles fazem parecer que é grande, né? Mas no final é uma pessoa que cria 30 e-mails, né? É um grupo do bairro, assim, sabe? É uma pessoa que não trabalha, não faz nada no dia, não tem pra que se preocupar com outras coisas, fala assim, não, eu vou passar a tarde inteira comentando num vídeo ali, ó, isso daqui, Cara, porque arruma uma coisa pra você fazer de verdade, vai é, trabalhar no mercado, não, não sei. é incrível, é incrível. E aí você vê que a gente brinca, né? Mas às vezes parece que tem gente que não sai de casa, não olha na rua. Ó, existem pessoas assim, mas também existem pessoas assim, e existem pessoas assim e por aí vai. Eu acho engraçado, mas também deprimente ao mesmo tempo. Você tem youtubers, por exemplo, como um chamado Synthetic Man, outro Andy Pants. Esses caras aí, eles ficam falando na internet que também o Asmongold, famoso, que eles ficam reproduzindo ali o universo dos games em específico. Eles olham para os jogos mais novos e falam: ah, não, mas olha só isso aí. Eles estão lacrando, estão colocando coisa aí que não existe de verdade, né? Isso em específico, para mencionar, por exemplo, Dragon Age Veilguard. Esse jogo, né, a franquia toda tem um histórico de você deixar criar seu personagem, assim como qualquer RPG de mesa. Você vai jogar um RPG de mesa, você cria seu personagem ali, do jeito que você quiser. Você pode fazer o personagem que é a tua cara, você pode fazer, eu vou criar um personagem que é 2 metros de altura, ele é gordo, ele tem a pele Ele azul, é sabe? feito de vento e tem dois olhos. Exato, né? Um olho é na testa, outro na bochecha, sabe? É, assim, cara, só de você pensar, pô, esse é um personagem que a gente acabou de escrever, tem nada a ver com a realidade. E você fala, tudo bem, legal. Mas aí por exemplo, em Dragon Age, no jogo Starfield, por exemplo, em outros RPGs que deixam você criar o personagem, e nos mais recentes eles têm até dado a opção de deixar o personagem ter um pronome neutro. Cyberpunk, por exemplo, deixa você criar um personagem trans, basicamente, né? Passou ou não por uma cirurgia, né? Eu não lembro agora o nome do jogo, mas só que ele também deixa você ter cicatrizes de cirurgia, né? De transição de gênero. Cara, isso você dá a possibilidade de mais gente ir lá jogar, né? Isso é muito bom, né? Uma pessoa que é transgênero, ela pode se criar ali dentro do universo do jogo, legal, e o jogo ali aceita esse personagem. Lindo, maravilhoso, eu acho. Se você não se identifica com gênero masculino ou feminino, você pode colocar ali o pronome neutro, cara. Maravilha, perfeito. E os personagens ali vão é, respeitar o seu pronome, vão é, colocar, conjugar a frase conforme o seu pronome, por assim dizer. E aí vem essas pessoas que eu mencionei, por exemplo, Asmongold, Synthetic Man, Andy Pants, e vem falar, não, mas, cara, olha só, eles estão querendo corromper a juventude, corromper essa comunidade gamer que tá muito bem aqui, feliz no seu cantinho. Não, cara, não.
Porque assim, mais uma vez, como nos filmes, tem a diversidade. Vamos colocar diversidade. Porque a criança vai ver o filme, sei lá, da Pixar, vai ver uma princesa preta, vai ver uma princesa hispânica, super-heróis pretos, de origem que é do Islã, por exemplo, e vão se identificar. Isso é muito bom para a pessoa e também a marca vai se beneficiar disso. Mesma coisa no universo dos jogos. Se você permite que a pessoa crie ali seu personagem, maravilha. A pessoa vai se identificar ali e vai beneficiar o estúdio, vai beneficiar a empresa. E não é nem sobre a pessoa que está realmente reclamando sobre isso, porque não é pra ela que está sendo feito isso, não é sobre Exatamente. ela que está fazendo isso. É pra um terceiro se sentir mais confortável com a situação em que ele se encontra. E principalmente, você tá jogando um jogo, mano, que tem o título de dragão. É, cara, Dragão não existe, tá ligado? Dragão Tipo não é... assim, pior, tem vários jogos que, tipo assim, nada daquilo existe, nada daquilo não, sequer pode existir algum dia. E aí os caras estão reclamando, tipo, porque isso. Irmão, não é pra você, se não quer, você não usa, tá tudo bem. É, É cara. pro próximo, é pensar pelo próximo. Se você não quer que o próximo jogue, seu problema é com comunidades. Sim, Tem nome pra isso. exato. Inclusive, quando saiu o primeiro trailer de GTA 6, né? Esse que está sendo a maior fábula, o maior conto aí do século, da década de 2020. E teve gente já reclamando, nossa, mas olha ali na praia, não tem isso. Amigo, você saiu na praia de Miami para ver se tem pessoas que não são brancas? Porque tem. Tem Porque gente tem, com espada, tem gente com espada, tem gente que é gorda, tem gente que é magra, tem gente que é forte, tem gente que não é. Tem gente que é magrelo pra caramba, tem gente que ali, pô, parece que passa 12 horas na academia. a gente consegue ir pra um extremo um pouco mais, às vezes, agressivo até. Tem gente que vai estar de calça jeans, tem gente que vai estar de terno, tem gente que vai estar com uma espada Pokémon, tem gente que vai estar, tipo assim, procurando. Mano, tudo, literalmente qualquer coisa. É importante as pessoas conseguirem, às vezes, visualizar isso, mas, tipo assim, não é sobre, eu acho que só tem isso na praia. Tem literalmente de tudo, e principalmente coisas que você nem imagina. Sim, cara. Então, tipo assim, é muito limitante você achar que, não, só tem isso. Né? E né, só o frame da praia teve nessa comunidade aí falando que, não, mas olha só, a Rockstar tá lacrando. Não, eles estão representando a realidade do que é uma praia dos Estados Unidos e uma praia de qualquer lugar que você vai encontrar gente de todos os tipos, todas as cores, formatos, altura, sei lá. E, cara, e fala, não, mas eles estão lacrando. Cara, você saiu na rua algum dia da sua vida, né? Também para mencionar essa comunidade gamer aí que cara, eu gosto muito de videogame, eu admito, e né, minha principal tatuagem é de um jogo com uma protagonista feminina da comunidade LGBT, e aí, obviamente, já teve muita gente que caiu em cima. Não, mas não pode ter uma protagonista feminina. Gay ainda? Nossa, que horror. Cara, primeiro, você nunca saiu na rua. Segundo, a diversidade que tem no mundo, pô, maravilha que a gente tem uma personagem que representa dois fronts aí de minorias, né, do público feminino e ainda LGBT. Cara, e muito bem representada, muito bem escrita, atuação fenomenal. Você tá caindo matando em cima por quê? Porque não é aquela personagem, aquela atriz que você viu em algum vídeo específico? Cara, beleza, Hollywood, mundo da moda, assim, a gente tem é, uma caixinha certinha ali do que é a imagem da mulher, né? E a gente vê nos jogos, nos filmes mais recentemente também, que, cara, a imagem feminina não é só a mulher bonita, com decote, e que é só a princesa a ser resgatada. Não. A gente vê nos jogos sendo a protagonista, a badass, e, e tem gente que cai matando falando, não, isso não faz sentido. Não faz sentido pra quem, né? Se a gente voltar nos anos 80 lá pro primeiro Alien, a gente tinha uma personagem feminina sendo a protagonista da história, ela mandava ver em cada cena, até Exterminador 2 também, a Sarah Connor, sendo uma mulher, beleza, não é um brucutu, mas ainda
Mas foi pra academia ali, malhou um pouquinho. Vamos para até outro lugar, né? Não sei falar exatamente sobre anos, mas Metroid, Uhum, estamos falando de uma sim, protagonista de jogos, principalmente, né? exato. Feminina. Que jogo sensacional. Jogo sensacional. Isso é que é importante. É representatividade desde sempre. Desde Então, quando as sempre. pessoas viram e falam, ah, não, é algo novo. Não é algo novo. Desculpa, mas você não sai da sua caverna realmente, né? É, Então, né? você não vê muita coisa, mas Se- não é novo. a gente tinha Metroid, como você mencionou, a Lara Croft nos anos 90, que né, foi quase que um símbolo, né? Foi sim um símbolo pro mundo dos jogos. Pô, beleza que a gente tinha protagonista de Metroid? Tinha, mas a Lara Croft meio que se tornou esse símbolo, assim, do protagonismo feminino nos jogos. E só foi melhorando a partir daí, né? Não vou dizer que todos os jogos sempre foi muito bem representado, porque claramente que não, né? Nem tudo é perfeito. A indústria dos jogos tem seus altos e baixos, todo dia, todo ano. E mas ainda assim, Lara Croft foi um grande símbolo. A gente vê aí protagonista nova de Gears of War, que também representando muito bem, sendo uma mulher extremamente forte. É quase um Sim. quadrado aquela mulher. Temos a Ellie de The Last of Us e por aí vai, cara. E é frustrante ver como, né, tem gente que fica chilicando de, ah, nossa, não faz sentido. Não faz sentido pra você. E é muito, e seria muito bom que você parasse de usar a internet, ficasse jogando, sei lá, o jogo da cobrinha o resto da sua vida, porque aí você não vai se importar com humanos sendo diferentes, porque você vai estar jogando com uma cobra e acabou. Até a pessoa começar a questionar o que a cobra é, como é que a cobra vive, o que a cobra faz quando não tá trabalhando no jogo. Aí é aquilo, problematizar. As Ah, pessoas são muito boas em fazer isso. cara, aí é simples resolver. A pessoa só precisa estudar biologia. Ela vai estudar, fechou o problema dela. Aí ela vai abrir a cabeça dela. Aí sim, Acho que o problema é abrir a cabeça, hein? As pessoas não gostam muito disso, não. elas não gostam, né? Elas É, querem ficar naquele mundinho assim de, ah, nossa, é assim e é assim. Não. Se você estudar, se você conversar com outras pessoas, você vai entender como que é o mundo assim de verdade. E todas as suas complexidades. Porque o mundo não tem uma resposta fácil, não. realmente não dá, não. Às vezes a gente acha que a resposta é um preto no branco e aí a gente descobre que é um grande cinza. É, Todo dia muda, às vezes é um pouco mais escuro, um pouco mais claro, mas é aquilo. Tem que saber se virar, tem que saber dançar, às vezes de acordo com a música, mas principalmente aproveitar tudo isso. Porque quanto exato. mais você se coloca numa situação de restrição, menos você aproveita muitas coisas, aproveita novas possibilidades, novas histórias, novos jogos, novos olhares mesmo. Então é aquilo, né? O pessoal que é contra a cultura woke realmente só não quer abrir os olhos. Exato. Quero até mencionar que mais recentemente no. Agora eu não vou lembrar quando, mas acho que mais ou menos no mês de 2025 aí, que um grupo, se eu não me engano, uma ONG religiosa, que aí fez uma petição para que a Steam, né, aquela plataforma de jogos para computadores, pedisse para que certos jogos fossem retirados da plataforma e que algumas marcas de cartão tirassem a possibilidade de utilizar os seus cartões, né? Eu não vou lembrar agora, mas eu lembro que Mastercard, por exemplo, foi uma das empresas que retirou a opção de compra. Você não pode usar Mastercard lá na Steam dos Estados Unidos. Por quê? Porque essa ONG religiosa pediu. Porque, olha só, Olha aí. porque, olha só, esses jogos estão corrompendo as crianças. Vamos entrar numa questão que jogos não são só para crianças. Se você joga Mario, Sonic, beleza, isso aí são para as crianças, mas só tem jogos que não são para crianças. Se você é um pai que não olha o que sua criança está fazendo, aí realmente o mundo é muito perigoso Exatamente. para você, né? Ó, tem um jogo que não é para criança, mas só que é um jogo que muita gente devia jogar, que é o Wolfenstein, que é um jogo de atirar em nazista. Acabou. Muito bom, clássico, é É maravilhoso. maravilhoso, tá aí desde os anos o quê? 90? Uma maravilha do mundo dos videogames. Mas eles pediram. Esse grupo inicialmente pediu para retirar jogos com conteúdo sexual. Existem jogos assim que. Não é todo mundo que vai jogar isso, mas quem quer jogar, acho que
você pode deixar essa pessoa jogar, não é? Eu não estou dizendo assim que, independente do meu gosto, do seu, tem gente que gosta Tem desse quem tipo se de jogo. interesse, Exato. e é aquilo. Tem quem vai buscar, mas ao mesmo tempo é importante ter meios de você ter um certo controle sobre o uso. Mas é aquilo. Se a Exatamente. pessoa tem responsabilidade própria, principalmente, e se a criança não tá aleatoriamente na internet ali e tal, Uhum, exato. Então, essa é uma questão. Ah, existe esse tipo de jogo, vamos pedir pra tirar? Cara, não necessariamente. Se tiver um controle parental que funcione, se você tá ali olhando o que seu filho joga, se você estabelece ali as normas dentro do sistema, seu filho nunca vai ter acesso àquilo lá. É simples, simples assim. É, pô, beleza, tem complexidades aqui e ali. Mas, cara, no final é simples assim. É só você controlar o que seu filho joga. É, e aí seu filho não vai chegar àquele conteúdo que você tá ali. Ah, nossa, mas todas as crianças vão ter acesso a isso. Não. A Steam tem políticas, né? Assim como outras plataformas de jogos têm política. ai, mas a Steam não deveria deixar ter GTA 6, porque GTA 6 é matança e tal, pedir para Cara, seu filho de 12 anos que vai jogar porque você comprou, porque você achou que era um ótimo presente. Culpa é de quem comprou o presente pra criança. Ah, mas o primo dele tem, ele vai ficar igual. Ah, que passe vontade, desculpa. né? Ah, Aí depois vai muito xingar, fácil culpar o próximo, né? né? É muito fácil, né? Vai xingar a empresa. Ah, nossa, mas você criou esse jogo. É, pra maiores de 18 anos, tá ali na caixinha. Tem um público, né? Tem um público. Aí você vai, não, tem que tirar, porque é criança. Não. Imagina um mundo que só tem Baby Shark. É, Ia né? ser difícil, cara. Ia ser difícil. Aí alguém ia falar, nossa, por que eu não posso criar um conteúdo para maiores de 18 anos? Acho bom, né? Ao invés de assistir Baby Shark todo dia, vamos assistir Bacurau de vez em quando. Dá uma variada, né? Dá uma variada. Vamos colocar Ainda Estou Aqui, né? Por que não? É, tem que ter variedade. Tem Tem que ter que ter variedade. variedade. Né? Tem que ter um Creed, às vezes, na vida. Tem que ter um Ex- Pantera Negra. Tem que ter um Bel-Air. Tem que ter. Tem que ter. Não, eu não sei outras séries com tantos personagens LGBT, mas ainda assim, vamos pensar. Dá pra Tem, gente ir pra Glee dá pra ir pra Glee. Tem aquela animação She-Ra da também. Netflix, que aí, ó, tem a protagonista Big Mouth, que aí você já vai pra um ambiente complexo que Netflix sempre joga, Netflix, né? exato, né? Com muitas nuances da adolescência, né? Do amadurecimento, que a gente já mencionou. E é isso, no final, o mundo é muito diverso, tem conteúdos pra todo mundo, mas tem gente que é chata o suficiente pra ficar falando que, é só minha opinião, mas no final tá sendo racista, homofóbica, preconceituosa. E a gente não tinha que suportar isso. Mas infelizmente a gente ainda tem essas pessoas e a gente, de certa forma, a gente suporta, mas a gente devia dar um jeito de, né, eliminar esses pensamentos preconceituosos, né? Importante, mas para isso tem que ter mente aberta. Exato. É um grande trabalho que tem que ser feito, mas, né, cabe a nós continuar a passos de formiguinha, lutando pra evolução dessa sociedade, né? E também para conversar com você aí sobre esses assuntos delicados, né? E a gente precisa conversar, a gente precisa ressaltar, né? E falar o quanto que a gente gosta, o quanto que a gente não gosta de certas pessoas preconceituosas Exatamente, importante. e, né, falar bastante da diversidade, porque Hollywood, o mundo dos videogames, séries, livros, é um universo diverso, né? Cabe para todo mundo pode consumir todas essas obras. E todo mundo tem que se sentir confortável consumindo todas essas obras, né não? Concordo totalmente. Então é isso aí, minha gente. Esse foi mais um Pop nas Ideias. Eu fui Pedro Ferro, ele, Eduardo Garcia. e a gente se vê numa próxima. Valeu, até mais.